Makoto Misumi sempre pensou que era apenas um estudante comum em uma escola japonesa moderna. Mas um dia, o deus da lua o levou embora para contar um segredo. Ele disse que seus pais foram vítimas do Truck-kun e prometeu que seu filho seguiria seus passos e se tornaria um herói também. O deus então o envia para outro mundo sem dizer mais nada, e ordena que ele encontre uma deusa que o instruirá. Quando Mako chega ao palácio da deusa, ela o insulta, chamando-o de feio, burro e outras coisas que meu crush me chamou quando propôs casamento. Ela diz que já encontrou outros heróis para salvar seu mundo e não precisa de uma criatura desagradável como ele. Então, enviá-lo-á para o limite do mundo com outros monstros feios. Como parte de sua obrigação de dar poder a ele, ela apenas dá a ele a habilidade de entender e falar as línguas dos seres não humanos. E assim ela o avisa para não se reproduzir neste mundo e o lança fora. Ele cai em um cráter em um terreno desolado e rochoso, caminha por 3 dias até uma montanha alta sem comida ou água, está prestes a desmaiar quando ouve uma mulher pedindo ajuda. Ele corre para salvá-la, só para descobrir que é uma menina suja de suor vestida de humano e um cachorro com 2 cabeças tentava comer ela. Ele evita os ataques do cachorro e confunde-o com sua velocidade antes de chutar seu pescoço, só para perceber que era muito mais forte do que imaginava. Mako fica chocado com suas habilidades, e a menina assustada tem que aceitar sua solicitação de amizade. Ela se apresenta como a orc do Alto Pântano, Ema, que será sacrificada a dragão invencível no topo da grande montanha. Ela o leva para seu vilarejo e ensina magia de fogo que ele domina de uma vez, e na manhã seguinte ele vai até a grande montanha para agradecer Ema cuidando do dragão. Como ele fazia parte do clube de arremesso de flechas da escola, transforma fogo em arco e flecha e acerta uma porta com sua flecha de fogo. Embora fosse apenas um tiro de treino para ele, a flecha destrói a porta, e os bandidos que estavam perseguindo os orcs são derrotados instantaneamente pelo ataque. Eles estavam apenas usando o nome do dragão para pregar nos orcs, mas agora que Meko machucou a casa do dragão, parece que vão lutar contra ele. Um nevoeiro vermelho cobre tudo, e o majestoso dragão surge atacando Meko, que evita tudo. O nevoeiro espessa, mas nosso herói tem uma nova habilidade sensorial que lhe permite ver o dragão apesar do nevoeiro, e ele evita todos os ataques antes de começar sua contra-ofensiva. Então ele cria bolhas de fogo por toda a volta do dragão e ataca-a. E enquanto ela está surpresa com o dano, Mako mostra suas habilidades de boxe. Com apenas 3 socos, ele desacorda o dragão. Mas assim que abaixa sua guarda, o dragão usa seus olhos mágicos para prendê-lo em uma ilusão, onde ela pensa que ele morrerá. Mako vê seu colega de clube de arremesso de flechas, Nakumi, que é bem bonita e popular. E em seu sonho, ela se declara para ele e é bastante insistente. Ele sabe que isso não é possível desde que ele falta em beleza, altura, inteligência e dinheiro. Então ele pode perceber que é uma ilusão, e usa seu poder para limpá-la. Agora ele entende que este é o poder dado pelo deus da lua, e usando-o, ele pode manipular a área ao seu redor à vontade. Ele usou isso para sentir o dragão antes, e agora usa para fortalecer seus punhos para que possa quebrar a armadilha da ilusão. Está fora e pronto para bater no dragão, mas ela se comporta como um gatinho, implorando pela vida. A dragão vem direto ao ponto dizendo que viu suas memórias e está interessada em ver mais delas. E por isso ela quer oferecer-lhes um contrato para se tornar seu companheiro, o que beneficiará ambos. Mako inicialmente hesita, mas concorda com o contrato e a dragão começa a cerimônia. Magia rodeia-os, e enquanto a dragão tenta criar o pacto e o contrato é concluído, ela se transforma em uma mulher bonita, verdadeiramente a melhor coisa que pode acontecer em qualquer anime. Mako está decepcionado porque estava mais interessado em um servo dragão do que numa garota, e a dragão garota diz a ele que é por isso que ele morrerá virgem. A dragão garota explica que nesse tipo de contrato, o ser mais fraco assume a forma do mais forte, e como ela ia se tornar uma mulher humana, ela se tornou samurai porque estava interessada nas novelas históricas que viu nas memórias de Miko. Então ela leva seu novo mestre para seu demiplano, que é um mundo imaginário que só ela pode acessar, e enquanto esperava que fosse escuro e vazio como meu futuro, ela descobriu que era uma floresta luxuriante que havia mudado conforme suas memórias. Ao ver tal área sob seu comando, Mako pensa que é terra livre e quer construir uma cidade aqui, achando que seria um local místico e lendário. Então ele leva a dragão garota aos orcs para explicar que ela não estava envolvida no ataque a eles, e eles fazem uma festa para seu herói. Bervi conversa com Ema, e pensa que ela é inteligente, gentil, mesmo bonita para padrões orc, e começa a se perguntar se ela poderia ser sua heroína no outro mundo. Ela pode não ser uma má escolha, mas apenas se estamos falando sobre o cardápio do jantar e não sobre uma namorada. Enquanto isso, a dragão garota sugere ao chefe do vilarejo que eles mudem para um lugar melhor, e no dia seguinte, todos eles empacotam suas malas para se mudarem para seu demiplano e se tornarem os primeiros residentes da cidade sonhada de Meko. Ele tenta convencê-los do contrário, mas os orcs estão determinados, e então a dragão garota absorve todos eles com suas casas e lojas em seu plano com portais de névoa. Em uma semana, os orcs têm progresso significativo na construção da cidade, e Meko também domina vários elementos mágicos, sendo o melhor em água e não conseguindo usar vento.
Fora, os orcs estão tendo problemas para cortar árvores duras, e Meko ajuda usando o poder que recebeu do deus da lua, que agora chama Kai. Ele cria sua zona ao seu redor, e dentro dela fortalece sua faca e corta a árvore como se fosse manteiga, antes de levantá-la e jogá-la em um canto. Ele até pode usar Kai para curar ferimentos dos orcs, e essa técnica nem precisa de magia, mas ele não pode fazer isso consigo mesmo. Então a motorista retorna de uma missão, e ela está segurando um homem anão inconsciente em seus braços, e ela conta ao seu mestre que o anão foi ferido pelo Aranha Negra da Desgraça, um monstro com fome eterna. Exatamente quando ela diz isso, uma gigantesca aranha quebra a parede invisível protegendo esse mundo imaginário e tenta entrar nele. Se Trump estivesse lá, ele teria construído uma parede mais forte. A gigantesca aranha monstro entra no demiplano, a aura escura e intenção assassina que está liberando assustam Meko, e além disso, a dragão garota recusa ajudá-lo. Mas ela diz que já lutou contra ela antes e que a aranha fugirá após um pouco de dano. Então nosso herói usa Kai e bloqueia o primeiro ataque da aranha antes de lançar sua contraofensiva e cortar uma de suas pernas. Mas antes que ele possa atacar novamente, a aranha salta acima dele e tenta prendê-lo em sua teia escura. Meko corta a teia escura apenas para encontrar que a aranha tinha regenerado a perna que acabou de cortar, e não importa quantas vezes ele ataque, ela continua regenerando. Sobe muda sua estratégia e usa sua magia de fogo e habilidades de arremesso de flechas para acertar o tiro na cabeça da aranha. Depois disso, ele transforma um grande feixe de fogo em uma lança e atinge o monstro com um golpe forte, que ainda está vindo atrás dele. Ele absorve o resíduo mágico do ataque de Meko e se cura, então ele tem que mudar seu padrão de ataque novamente. Ele cria muitas lanças de fogo e lança uma salva que perfura a aranha, mas ele ouve uma risada feminina da aranha completamente curada, que ataca Meko exausto, rompendo sua barreira Kai e perfurando-o com seus braços gigantes. Meko estava segurando isso para não destruir sua cidade em desenvolvimento, mas agora está furioso e cria uma explosão enorme que envia a aranha voando com buracos no seu interior. Então ele cria uma metralhadora de suas balas de fogo que mantém a aranha no chão enquanto ele prepara seu ataque final. Usando seu melhor elemento, água, ele cria uma flecha de água poderosa e atira na aranha, perfurando-a no bosque. Mas isso é tudo que ele pode fazer e desmaia porque usou muito magia. Infelizmente, a aranha ainda não está morta e ela se curou o suficiente para capturar Meko vivo, e a dragão garota tem medo de que não possa salvá-lo de ser devorado. Mas a aranha acaba sendo um pervertido real que gosta de dor e ser dominado, e lutar com Meko foi a primeira vez que ela se sentiu tão cheia depois de tanto tempo, então ela aproveitou cada momento. Ela quer estar com ele todo momento de sua vida, mas a dragão garota o pega e liberta Meko antes de sugerir algo. Ela pede que ele forme seu contrato de servo com ela mesmo que estivesse inconsciente, e eles podem obter sua permissão mais tarde. A aranha concorda em formar o contrato, e quando Meko acorda mais tarde, completamente curado, ele encontra uma garota vestida de preto ao lado dele, que agradece pela refeição e promete dedicar-se a ele. Ele fica chocado e assustado, e mesmo que a garota seja um pouco fofoqueira, ele não tem um bom pressentimento dela. A garota vestida de preto conta a Meko que ele foi curado pela dragão garota, sua pequena cópia, e Emma, mas ele só perguntou quem ela era. Ela responde que é para a Aranha Negra e conta tudo sobre como formou um contrato com ele quando estava inconsciente, e enquanto ela lambe seus lábios dizendo que oferece tudo a seu mestre, nosso herói fica horrorizado com a ideia de ela roubar sua virgindade. Quando a dragão garota chega, ele está frustrado com ela e sarcasticamente chama-a de ótima serva, mas dragões não entendem sarcasmo, então ela está feliz, pensando que ele quis dizer isso. Ela então apresenta o ancião anão que ela salvou recentemente. Ele é de uma linhagem antiga dos anões que criaram muitas armas e itens lendários, e embora a dragão garota o promova, ele é bastante humilde quando agradece a Meko por salvá-lo. Ele tem outra solicitação para ele, e quer que seu vilarejo seja absorvido no demiplano. Meko é bastante fácil de lidar e aceita rapidamente sua solicitação, mas a dragão garota cobre sua inocência e diz que os anões terão que cumprir algumas condições, como ajudar no desenvolvimento da cidade e criar armas. O ancião anão não tem problemas com isso e diz que irá convencer seu clã em alguns dias, mas com a ajuda de suas escamas, a dragão garota compra isso mais rápido, e Miko pode apenas olhar para a corrupção de seus subordinados. Depois disso, os servos têm uma solicitação para Meko, eles querem que ele os nomeie. E embora ele pense que não seja nada especial, eles são bastante apaixonados e não aceitarão nomes vagos. Meko pensa muito para encontrar um nome bonito, e após colocar seu cérebro através de um exercício intenso, ele nomeia a dragão garota Tomo. Após a mais valente samurai feminina da história, ela realmente fica feliz com seu nome e dança enquanto começa a brilhar. Então ela explica que ser nomeado pelo mestre aumenta a força de um monstro, e penso que a mesma coisa aconteceu em outro anime em nosso canal. Tomo diz que havia um nome específico que poderia trazer o máximo de sua força, mas em vez disso, ela apenas quer um nome orgânico de seu mestre. Próximo está Aranha, e ela nomeia Mio, e esse nome a deixa muito feliz e obediente.
No dia seguinte, Meko encontra uma multidão de diferentes espécies que incluem orcs, anões, pessoas-aranha e répteis lagarto em sua cidade, e ele fica chocado porque nunca havia visto as últimas duas espécies antes. Mas antes que ele possa perguntar aos servos, eles se apresentam à multidão e então realizam eleições democráticas para decidir o título de seu mestre, e oficialmente decidem chamá-lo de Jovem Senhor, e como os orcs estão ansiosos, ele não pode recusá-los. Então o chefe dos anões vem cumprimentar Meko e diz que ele parece quase humano e se ofende. Mas então o chefe diz que a menos que ele tenha sido enviado pela deusa, era impossível para ele controlar tal servo poderoso, e isso piora seu humor ainda mais. Meko está furioso e ataca, mas o chefe fica aliviado ao ver que ele não está com a deusa, porque eles não gostam dela de qualquer maneira, e então decide servi-lo. Então Tomo apresenta os lagartos como seus seguidores, que eram bons em usar magias de água e vento, e eles agora são servos de Meko. Depois dela, Meko apresenta seus lagartos chamados Alk, que compartilhavam sua maldição de sempre estarem famintos, mas assim que ela bebeu o sangue de Meko, sua maldição foi quebrada junto com a dela. Todos os Alks têm regeneração poderosa, e são parcialmente pervertidos como seu chefe. Mas Meko está desconfortável com tantos demi-homens ao seu redor, e agora ele desesperadamente precisa encontrar alguns humanos. Felizmente, ele encontra um vilarejo humano próximo e vê uma mulher loira bonita fora dele, mas assim que ele se aproxima dela, ela fica assustada e corre, chamando-o de monstro. Meko fica chocado e se pergunta o que está acontecendo, e ele está em negação, pensando que a garota deve ter visto algo louco. Mas quando ele chega à entrada da cidade, ele descobre que os humanos se prepararam para a batalha. Ele é educado e pergunta se ele quer entrar na cidade, mas eles não entendem seu idioma e o atiram, certos de que ele é um monstro. Meko corre com uma barreira Kai que desvia suas flechas, e ele percebe que a deusa lhe disse que ele podia falar idiomas além do humano, e ela deliberadamente o impediu de comunicar-se com humanos. Ele volta para casa e chora para as 3 garotas em sua vida, que contam a ele que todos os seres podem falar humano neste mundo, exceto ele. E então, Emma conta a Meko que as pessoas não estão assustadas por causa de seu idioma, e Tomo brinca, dizendo que é por causa de seu rosto feio, e recebe uma bofetada. Na verdade, Meko tem uma quantidade enorme de magia que se esvai como uma aura terrível equivalente a 10 reis demônios, e isso assusta os humanos. Emma ensina a ele a controlar isso, mas há pouquíssimo progresso, e como Meko não vai desistir de encontrar humanos, ele procura outros métodos para controlar sua aura. Ele está animado para aprender seu idioma, pegar uma máscara para esconder seu rosto e obter um dispositivo para suprimir sua magia. Mas as tarefas são difíceis, pois o idioma humano é tão difícil quanto o chinês, e o anel que o artesão anão trouxe para absorver sua magia quebra praticamente e imediatamente. Trabalhando nessas duas coisas gradualmente, Makov aprendeu o idioma humano o suficiente e decide escrevê-lo usando magia, pois tem problemas com pronúncia, e o mestre anão criou um anel que pode eficientemente suprimir sua magia. Com isso, Meko sai para a cidade vizinha, fingindo ser filho de um comerciante rico, e seus 2 servos agem como guardas. Na cidade, ele pensa que todos são bonitos, e para seus servos eles parecem apenas médios. E agora ele entende por que a deusa o zombou. Chegam à guilda de aventuras, onde explicam o anel, a máscara e a incapacidade de Meko de falar como uma maldição, e o recepcionista explica o negócio normal da guilda de como eles podem aumentar o nível de E para SSS completando missões. Meko também aprende que terá que fazer um cartão de guilda comercial, que só pode ser feito em uma cidade distante. Ele então verifica as missões publicadas lá e descobre que o melhor aventurador desta guilda estava acima de nível 400, e o mesmo é verdade para seus 2 servos. Mas as pequenas fitas de medição não são suficientes para eles, e eles precisam de algo maior e mais grosso, então o pessoal traz as grandes fitas que podem medir níveis até 1600. Tomoe está apenas acima de 1300, enquanto o meio está em 1500, e a primeira está bastante ciumenta. Enquanto todos ainda estão em choque, Tomo fala com o recepcionista sobre o aventurador mais forte do país e aprende sobre uma mulher de nível 900 chamada Sofia Bulga, que foi chamada de Dragão Slayer após matar um dragão chamado Lancer. Tomo conhece o dragão e não gosta da Dragão Slayer, sua inimiga natural, mas que Meko checa seu nível na guilda e descobre que ele estava apenas no nível 1, e toda a guilda ri dele. Então ele reserva uma sala e uma hospedagem para a noite, e o gerente cobra extra até Tomoe ameaçar destruir sua hospedagem se ele não reduzir os custos. Mas tudo mais na cidade também é muito caro, e a dragão garota pensa que é uma situação suspeita, que levará a uma aventura emocionante. Meko diz que estão sendo seguidos, e ele deixa o samurai procurado para trás enquanto toma Mio em um encontro romântico. E no caminho de volta, eles encontram uma garota pobre. A garota quer dizer algo, mas hesita, e Meko pede a Mio para lidar com ela. Ele esperava que ela fosse delicada e gentil com a garota, mas ela assusta e Meko a abate, dizendo que isso não é como se fala com crianças. Então ele fala com a garota, que diz que tem uma solicitação, e mesmo antes de dizer o que quer, ela chora e abraça Meko, manipulando-o emocionalmente para adotá-la. Um aventurador está observando a cena de um canto escuro, e ele está feliz que a menina está fazendo seu trabalho bem. No quarto do hotel, a garota se apresenta como Rin, e diz que primeiro seu pai saiu para comprar leite e nunca voltou, e então sua irmã foi trabalhar para ganhar pão, e ela também não voltou.
E agora que está sozinha e sem dinheiro, ela quer a ajuda de Meko. Enquanto isso, Tomo guia o carrinho com seus produtos quando ladrões armados atacam ela, mas eles são muito lentos e fracos comparados a ela. Ela facilmente evita seus ataques e leva apenas um chute para quebrar todos os ossos de seus peitos. Então ela corta 2 deles com um único golpe de sua espada, captura o último para interrogar e o leva ao quarto do hotel, onde Meko repreende-a por matar 3 pessoas sem necessidade. Então ele vê o desenho de rim de sua irmã que a menina fez, e Meko fica desconfortável desde o momento em que vê. Ela parecia exatamente como minha crush, Nakumi, e por isso ele verifica a memória da mulher presa e descobre que seu bando raptou To. Ele ordena a Maio e Tomo que a encontrem imediatamente, e elas se perguntam por que seu mestre é tão impaciente. As garotas ficam fora toda a noite tentando ser detetives, e no dia seguinte, Meko leva Rin junto com ele, enquanto ele vende os frutos do demiplano no mercado por 500 pratas. Ao retornar, a pobre menina só pode pensar em sua irmã desaparecendo e deixando-a sozinha para enfrentar os juros. Mas então ela vê alguém e corre para ele, dizendo a Meko que estava apenas indo para casa por um breve período. Mas ele é astuto o suficiente para notar o que está acontecendo, e usa seu Kai para investigar e descobre que Rin estava relatando para um aventurador que pediu à menina que roubasse 500 pratas do comerciante. Ele ameaça a pequena menina que se ela não fizer isso, sua irmã sofrerá, mas se ela roubar a quantia, ambos estarão livres para sempre de sua dívida. Rin está em uma dilema moral, mas para sua irmã, ela decide trair o homem que lhe deu abrigo e comida. Meko machucou tudo, e ele pensa que essas pessoas estão além de salvação, mas esta cidade precisa urgentemente de um herói. Enquanto isso, Tomo e Maio já fizeram seu trabalho e descobriram que To estava viva em uma prisão subterrânea. Ela está doente e fraca, mas Maio a cura facilmente e depois destrói a porta, pedindo-lhe para acompanhá-la. Mas eles são impedidos pelo mais forte aventurador da cidade, um cowboy chamado Mills, e então seus subordinados se juntam a ele, que são os mesmos caras que estavam controlando Rin apenas agora. Tomo diz que ela entende tudo. Mills agia como um herói por fora, mas na verdade era um vilão patético e um covarde. Ele fica bravo e os acusa de fingir o nível, mas depois muda de ideia e pede para se juntarem à equipe. As garotas o recusam educadamente, mas ele insulta o mestre delas, chamando-o de feio e dizendo que ele devia ter um pacote menor que o normal. Isso irrita Tomo e Maio, que socam Mills, e ele revela que usava um escudo mágico poderoso, capaz de bloquear um míssil. Tomo fica ainda mais animada para lutar agora, e com seu próximo soco, ela quebra o escudo e arremessa Mills contra a parede, antes de derrubar todo mundo. Enquanto isso, Maio cuida do resto dos bandidos, e nesse processo, ela quebra as paredes e liberta os outros aventureiros que estavam presos ali. Ela tem a chance de socar Mills, o que deixa o rosto dele inchado e por um segundo ele fica com lábios maiores que os de um porco. O vice-líder dos bandidos ainda está lá, e Tomo o prende em sua ilusão, onde ele se imagina em outro tipo de anime, um que envolve tentáculos. Agora que os bandidos foram derrotados, as garotas destroem o prédio, e enquanto Mills usa sua força restante para fazer Tu de refém, as garotas furiosas o socam e o mandam voando para a lua. Então elas começam uma competição sobre quem derrotou mais bandidos e pedem para To ser a juíza, enquanto exibem seu poder. E como resultado da competição, elas destroem completamente a cidade, como se meteoritos tivessem caído sobre ela. Rin e Toho se reencontram. E enquanto este último agradece Mako, ele vê que, exceto pela cor do cabelo, ela era uma cópia exata de sua paixão, até suas 3 medidas eram as mesmas. Depois disso, é hora de punir as 2 garotas travessas por destruírem a cidade, e Mako pede a Miu um pouco de seda para amarrá-las, e então amarra a corda de seda a uma flecha. Ele as atira para o céu, e tenho certeza de que é assim que a NASA vai mandar o próximo homem para a Lua. Para evitar a responsabilidade de seus servos destruírem a cidade, Mako esconde a verdade de todos. Foge da cidade com suas 2 garotas, e Rin, e os aventureiros que resgatou no caminho. Eles estão viajando para a cidade mercantil, e graças aos poderes de Tomo, as memórias dos aventureiros que viajam com eles foram apagadas, e eles pensam que foi por causa de um ataque de monstros. No centro de teletransporte, Mako tenta separar Maio e Tomo para que o ciúme delas não destrua outra cidade. Ele conta a Tomo histórias sobre samurais que se tornaram renegados para ficarem mais fortes, e ela gosta da ideia e imediatamente pede permissão para ir para a natureza e treinar. Agora que Tomo se foi, Miu pensa que terá toda a atenção de seu mestre, mas To e seus seios são uma competição difícil. O grupo então viaja em uma carruagem, e no caminho, Mako sente alguns monstros de abelhas assassinas usando seu Kai. Ele diz a Miu para cuidar disso, e ela usa seu leque para cortar os insetos usando seu ataque de lâmina de vento. Mako quer continuar, mas To diz a ele que eles precisam coletar itens dos monstros, e Mako não consegue encará-la, pois é tentado repetidamente a olhar um pouco mais para baixo. Mas ao vê-la cortar os cadáveres dos monstros brutalmente, seu interesse na garota diminui, e assim, viajando e lutando contra monstros pelo caminho, o grupo chega à cidade mercantil. Assim que estão prestes a chegar ao portão, eles encontram um tipo raro de monstro-abelha chamado Olhos de Rubi, e os aventureiros comuns não estão confiantes de que podem lidar com eles.
Mako pede a Mil para matar os insetos, mas quando os aventureiros pedem para ela não danificar seus corpos preciosos, ela fica frustrada e diz ao mestre para ir fazer ele mesmo. Vendo que não tem escolha, Mako pega seu arco e flecha e atira no ponto fraco dos olhos de Ruby, derrubando-os um por um. Ninguém consegue acreditar que um mercador de nível 1 pudesse ser tão habilidoso em combate, mas eles não se interessam por ele por mais de 5 segundos, pois precisam ir coletar a matéria-prima dos monstros raros antes de entrar na cidade. Como a cidade anterior foi destruída antes que a notícia do registro pudesse ser transferida para outro lugar, Mako tem que se registrar novamente e ele descobre que ainda está no nível 1, mas ele encontra uma missão de rank esse de um patrono que ele pode fazer, apesar de ser rank E. A empresa de comércio de arte quer os olhos de Ruby que ele acabou de caçar, e Mako pensa que esta é a chance perfeita para fazer um bom dinheiro. Então, quando ele divide o material da caça com os aventureiros, ele pega todos os olhos de Ruby e algum outro material. Decidem se encontrar à noite para festejar, celebrar a chegada segura e o bom dinheiro. Seus cartões de guilda funcionam como celulares, usando-os para ligar uns para os outros, acessar mapas da cidade e enciclopédias de monstros, e até conteúdo pago. À noite, o grupo desfruta de carne e álcool enquanto se conhecem melhor. Há uma arqueira elfa no grupo, um alquimista humano e uma guerreira anã, além de To, que é uma ladra. A anã bêbada desafia Mako para uma queda de braço, e ele a derrota como se ela fosse uma criança. Enquanto todos os outros desmaiam depois de beber demais, To avisa Mako sobre a empresa de comércio de arte com a qual ele vai lidar, porque ela ouviu que coisas ruins acontecem com os clientes deles. Isso deixa Mako excessivamente cauteloso, e ele vai buscar os olhos de Ruby antes de ir para seu quarto no hotel, onde Mai o espera. Ela está realmente desesperada para ter intimidade com ele, e quer destruir uma das camas para aumentar suas chances. Mas Mako não tem planos de satisfazer suas fantasias, e ele vai direto para a cama. No dia seguinte, ele volta para o semiplano, pois agora pode criar as Miss Gates sozinho. E lá, Emma assumiu o cargo de sua secretária, e ela o informa que todas as espécies estão se estabelecendo e fazendo seu trabalho. E unindo suas forças, eles estavam criando um castelo gigante para Mako, cujo plano eles aprenderam assistindo aos dramas de sua memória que Tomo havia gravado e traduzido. Falando na garota dragão, nem Mako, nem Emma e nem mesmo seu pequeno clone conseguiram contatá-la. Mas Mako não tem tempo para pensar nisso, pois o chefe dos anões corre para levá-lo à oficina deles, onde mostram as armaduras chamativas que criaram. Mas ele se recusa a usá-las, pois é um arqueiro e não um combatente, e os anões começam a chorar. Mas então Mako vê um casaco que combina com seu estilo, e ele foi feito pelo mesmo gênio louco que fez seu anel, e ele tem certeza de que este casaco absorverá magia suficiente de Mako para matá-lo, o que obviamente não acontece. O casaco tem alta defesa mágica e física, e pode até mudar de cor para alternar entre foco em defesa e foco em mobilidade, mas ele se rasga imediatamente, e o anão gênio louco está determinado a fazer um melhor da próxima vez. Os Alka se tornam humanos usando magia de transformação temporária, e eles trabalham principalmente na coleta de ingredientes e não têm problemas em colher e comer até as coisas mais venenosas. No dia seguinte, Mako pega os olhos de Ruby e vai sozinho à empresa de comércio R, nervoso com seu primeiro grande negócio. Ele é calorosamente recebido pelo presidente da empresa, Patrick, e seu leal mordomo. Enquanto Mako lhes conta sobre sua falsa história de maldição e que ele é um aventureiro de nível 1 e planeja ser um mercador, Patrick diz que não tem mais nada a falar com ele. A menção de ser nível 1 desanima o mercador, e ele pensa que Mako é apenas mais um novato super confiante que está fazendo tudo errado. Mas, quando Mako lhes mostra os olhos de Ruby, o mercador fica chocado ao descobrir que era o verdadeiro negócio, e ele se desculpa com o homem mascarado. Então ele lhe diz que a razão pela qual precisa desses ingredientes raros é para criar uma medicina mágica que cura tudo, chamada ambrosia, para sua esposa e 2 filhas que estão com a doença amaldiçoada. Um bruxo havia lançado uma maldição de nível 8 nas 3 mulheres, e mesmo torturado e depois morto, ele não deu a Patrick detalhes sobre a maldição. Mako se comove com a história e lhe dá mais olhos enquanto se oferece para ajudar. E Patrick e sua equipe ficam tão felizes que se abraçam e choram. E então nosso herói vai para a Guilda dos Mercadores, onde 2 testes se interpõem em seu caminho como obstáculos antes que ele possa se tornar um mercador. A recepcionista lá lhe diz que primeiro ele terá que passar em um difícil teste escrito e, se passar, fará o teste prático de coleta de materiais e no final terá que depositar dinheiro para mostrar que é financeiramente estável. Para se preparar para o teste escrito, Mako compra um manual caro, e ao lê-lo, ele se arrepende da decisão quase imediatamente. Vendo a expressão em seu rosto, a recepcionista pensa que ele achou o assunto difícil, mas Mako pediu para fazer o teste sem mais preparação, porque era matemática de nível fundamental. Ele termina o teste em 5 minutos, e o examinador fica chocado por ele ter tirado nota máxima. Ele fica tão chocado que tem um pequeno ataque cardíaco, e Mako se pergunta quão baixo é o nível de educação neste mundo. Então chega a hora do teste de coleta de materiais, e o examinador fica feliz que Mako tirou a sorte grande e tem que coletar 4 itens difíceis de conseguir ou algo de valor equivalente em 3 dias.
Mas Mako pensa um pouco, e depois de alguns cálculos mentais, ele apresenta as partes das abelhas assassinas que caçou como algo de valor equivalente, e o examinador fica chocado mais uma vez. Mako vai a um restaurante e não tem ideia do sabor de nada, e quando ele pede algo que parece limonada, descobre que tem gosto de vitamina de banana. Ele não consegue digerir, e volta para o semiplano para comer algumas frutas e aprende com o clone de Tomo que a produção estava baixa porque o clima andava instável ultimamente. Mako fala sobre seu sonho de uma cidade ilusória com um clone, explicando que era uma cidade que as pessoas só encontrariam se perdessem na névoa. Lá, elas receberiam presentes na forma de alimentos raros e armas, e isso criaria uma boa imagem dos produtos externos e aumentaria seu valor. Então, de repente, ele recebe uma chamada telepática de Tomo, que o informa que Maio está em apuros. Mako corre para a sala de registros e encontra suas duas servas brigando, e ele pergunta a uma Alca humanizada o que estava acontecendo. Ela tenta o seu melhor para explicar, mas não é o suficiente, então ele interrompe a briga e pergunta a Tomo o que está acontecendo. Acontece que Maio viu animes nas memórias de Mako, e agora ela é uma otaku autoproclamada depois de assistir apenas Death Note, e agora nosso herói tem duas mulheres, com gostos diferentes em programas de TV, que vivem brigando sobre qual é melhor. Na manhã seguinte, Mako conversa com o alquimista com quem viajou e o convida para vir e fazer alguns remédios. Mas enquanto eles saem, outro aventureiro da cidade mercantil os está espionando, e ele planeja impedir que eles e Patrick alcancem seu objetivo a todo custo. Mako leva o alquimista até Patrick e o pobre coitado entra em pânico ao saber que vai trabalhar para a famosa empresa R. O mordomo os leva ao laboratório e o alquimista se acalma ao sentir que está em sua zona, entre os ingredientes e várias ferramentas científicas. O processo de fazer o remédio ambrosia é bastante simples, e apenas o fluido de extração dos óleos de rubi é a parte complicada. O mordomo diz que eles estavam usando os óleos de rubi como substituto para as verdadeiras flores de ambrosia porque eram difíceis de encontrar, mas as abelhas se alimentavam da flor, então seus óleos poderiam funcionar perfeitamente. E agora Mako pensa que se conseguir as flores de ambrosia, pode ficar muito rico bem rápido. O alquimista segue a receita, e o primeiro passo é a magia de preparação. Seu cântico leva muito tempo e Mako acha seus métodos bastante ineficientes, então ele interfere sorrateiramente no processo e o faz mais rapidamente. A primeira garrafa do remédio é feita rapidamente, e o mordomo a leva para Patrick alimentar sua esposa. Depois que as duas doses restantes são feitas, o alquimista está relaxado demais para seu próprio bem, e quando o mordomo entra no quarto, ele se assusta e joga as garrafas para o ar. Mako reage rapidamente e pega a primeira garrafa facilmente, mas para a segunda, ele tem que usar suas habilidades de beisebol e mergulhar, esperando que qualquer parte de seu corpo pegue a garrafa. Ele bate a cabeça na parede no processo, mas cumpre a tarefa. Então eles correm para descobrir que Patrick estava em apuros, e que sua mão foi ferida enquanto alimentava a esposa com o remédio, que agiu violentamente e o atacou. O alquimista diz que isso pode ser um mecanismo de autodefesa da maldição, e Patrick começa a recitar sua história triste e diz que está com muito medo agora. Suas palavras tocam o coração de Mako e ele se oferece para subjugar a esposa de Patrick. E embora Patrick diga que será muito difícil para um homem de nível 1, todos os outros confiam que Mako é bom o suficiente. Ele entra no quarto destruído e usa o remédio no chão para atrair a mulher para fora. Ele não esperava que ela fosse uma zumbi feia, careca e parecida com um sapo que o atacaria do nada, mas ele facilmente desviou do primeiro ataque dela. Mako sabe judô, então quando a mulher zumbi o ataca novamente, ele a derruba, e enquanto a segura, Patrick a faz beber o remédio, e ela volta ao normal, mas ainda é bem feia sem cabelo. Em seguida, vêm as filhas, que são as mesmas zumbis carecas, e a primeira está fingindo ser o Homem-Aranha antes que Mako a contenha, e ela é curada. O alquimista vem com a última dose do remédio e tropeça desajeitadamente, jogando o remédio no ar novamente, mas o mordomo o pega como eu pego sentimentos por garotas de anime. E ela implora para Mako fugir, mas ele ajuda a apurá-la também, e felizmente tudo está bem agora. Patrick agradece a deusa, e Mako sente vontade de vomitar quando ouve o nome dela. Então nosso herói sai, onde suas duas servas o esperam, e alguém de repente os ataca usando uma armadilha de pilar de fogo. Mako desvia do fogo, mas Tomo e Maio permanecem em seus lugares de bom grado, e o ataque não tem efeito algum sobre elas. Os atacantes são os mesmos aventureiros que estavam espionando Mako antes, e Tomo diz que esses dois os estavam seguindo há algum tempo. Eles não estão sozinhos ao sinal do líder, mas 20 aventureiros cercam o grupo de Mako, e o líder pede às duas garotas para virem para o lado dele. Tomo lembra que o tolo da última cidade disse a mesma coisa e se recusa a sequer considerar o pedido, mas Maio aceita a oferta dele por 10 moedas de ouro. Este era o plano de Mako, pois ele queria que uma das garotas ficasse de fora, pois isso cessaria o ciúme e a competição delas. Enquanto os inimigos atacam, Mako diz a Tomo para deixá-los mal-vivos, mas ela está apenas desviando e pede ao mestre para sinalizar formalmente o início da luta.
Assim que ela recebe o sinal desejado, ela derruba todos apenas com as costas da espada, e por fim, os dois principais culpados, o guerreiro e o mago, são deixados. O mago entra em pânico e traz seu amigo usando um feitiço de teletransporte, mas antes que ele possa completar seu cântico, Mako vai em frente e joga basquete com o rosto dele. Então, o principal culpado se apresenta como o aventureiro número 1 da cidade, Lime, enquanto os ataca. Tomo o desarma e o derruba facilmente. No chão, ele está aterrorizado, pensando que este é o seu fim, e Tomo lê suas memórias e percebe que ele não era uma pessoa má. Por conselho dela, Mako ouve Lime, que se desculpa e conta a história completa de seu ódio por Patrick. Começou há alguns meses, quando a empresa de comércio de arte estava abusando de sua dominação no mercado para encurralar muitos aventureiros, deixando-os desempregados, e alguns deles estavam perdendo suas vidas tentando completar missões imprudentes. Estava até prejudicando o orfanato de onde Lime veio, e ele decidiu se juntar a um bruxo que sugeriu lançar uma maldição do sono na família de Patrick, para que ele reconsiderasse suas ações. Mas o bruxo malvado estava mentindo, e ele lançou a maldição maligna nas 3 mulheres que as mataria gradualmente, e Lime diz que não tinha ideia disso. Tomo pode confirmar que ele estava dizendo a verdade, então Mako deixa Lime ir e diz a ele para cuidar de seus aliados, mas antes que ele possa ir, Maio pega mais dinheiro dele do que o valor combinado. Lime então vai se desculpar com Patrick, que decide perdoá-lo por respeito a Mako, e já que sua família está bem agora. E então Tomo o toma sob sua asa, e diz a ele para agir como seu espião, e coletar informações sobre a empresa de comércio de arte em que ela não confia. Enquanto isso, no semiplano surge um pequeno problema que preocupa Mako e suas 2 servas superpoderosas. Emon explica a situação ao confuso Mako. Os guerreiros do semiplano estavam perdendo a confiança depois de treinar com elas, e perder para elas por grandes margens. A discussão por uma solução começa, e Mako decide investigar um pouco mais antes de dizer qualquer coisa. Mas como o povo-aranha de Maio era individualmente forte e se saía melhor que os homens lagarto de Tomo, as duas entraram em uma briga, e Mako interrompeu a luta antes de dizer a Tomo para conversar com seu povo e levar Maio com ele para saber mais sobre a situação. Ele vai verificar os orcs e usa seu Kai para espioná-los enquanto eles falam sobre agricultura e treinamento. Na opinião deles, Maio e Tomo ainda eram professoras decentes porque os deixavam chegar perto e os deixavam levar um golpe se tentassem com força. Mas Mako era um monstro impiedoso que não lhes dava sequer uma única abertura. Ele se sente muito mal com isso. E então Tomo vem e diz que os homens lagarto lutaram exatamente a mesma coisa que os orcs, e ambas as espécies estavam treinando em segredo para garantir que os outros não aprendessem sobre suas técnicas e estratégias. E é isso que Mako pensa que precisa mudar. Ele sugere que as diferentes espécies poderiam trocar suas forças, fraquezas e estratégias, e então deveriam cooperar e crescer, e Tomo tem uma ideia para transformar isso em realidade. Uma arena é rapidamente criada, e os guerreiros dos Homens Lagarto e Orcs foram reunidos lá sob a ordem de Mako. Tomo assume a responsabilidade de conduzir o show, e ela diz que os guerreiros mais fortes de ambas as espécies representarão seu povo e lutarão um duelo, e o pequeno clone de Tomo será o árbitro. A batalha começa e o guerreiro lagarto usa um canhão de ar antes de pular e atacar o guerreiro orc, que usa um feitiço de escudo para bloquear seu ataque e contra-atacar com golpes poderosos que esmagam a arena. Mako está impressionado com o nível deles, mas Tomo o instruiu a manter uma cara de pôquer para que os guerreiros não fiquem super confiantes. O guerreiro lagarto então usa uma forte lâmina de vento para fatiar seu inimigo. Mas ao pular para desferir o golpe final, o orc o pega pela cauda e o gira antes de arremessá-lo no chão. O árbitro sinaliza o fim da batalha e diz que os orcs venceram. Todos aplaudem o campeão por alguns segundos, mas o clima fica sombrio, já que Mako ainda mantinha sua cara de pôquer, e então Tomo diz que esta batalha a decepcionou. Ela diz que os Homens Lagarto e os Orcs ainda eram muito fracos e sem esperança, e que traíram suas expectativas. Ela então os repreende por tentarem esconder suas estratégias uns dos outros quando eram tão fracos e diz que deveriam ficar mais fortes através de uma rivalidade amigável. Com isso, ela lhes diz que, como era tolice comparar guerreiros comuns aos 3 grandes, eles terão batalhas semanais a partir de agora. E um sistema de classificação será implementado para decidir quem é o mais forte, e eventualmente todas as espécies participarão da batalha. Após as duras palavras de Tomo, Mako dá algum encorajamento aos 2 guerreiros, dizendo que eles mostram grande potencial. Não há muito mais que ele possa dizer, e então Tomo anuncia o início dos torneios de ranking do espaço Demi. No dia seguinte, nosso herói e suas garotas vão à Guilda dos Aventureiros e descobrem uma missão urgente, já que a melhor aventureira, Lime, se aposentou e muitos outros se feriram. Mas a recepcionista nem imagina que Mako foi a raiz de todos os seus perrengues. Ela só quer que Mako treine alguns aventureiros fortes para serem os futuros candidatos a número 1, e ele pensa no grupo da Toy imediatamente. Ele pede para Tomo treiná-los, e ela assume a responsabilidade de deixar a mulher que lembra o crush do mestre forte o suficiente para que ele não se preocupe com ela. O treinamento dela é intenso e pesado demais, e no final ela os faz lutar contra monstros fortes, sendo que eles nem conseguem derrotar um daquele tipo. Os aventureiros são derrotados feio e quase se machucam quando Tomoe coloca uma barreira entre eles e os monstros macaco, chamando-os de inúteis e dando um sermão sobre a estratégia furada deles.
Ela diz que eles estavam apenas avançando de forma imprudente contra os monstros, mas isso não era o suficiente, então ela vai ensiná-los uma nova tática agora. Primeiro, ela pediu ao alquimista para criar uma armadilha de lama e colocar uma poção paralisante nela, e depois pediu à arqueira elfa para assumir uma posição elevada. O guerreiro anão enfrentaria os monstros de frente, enquanto Tual usaria suas habilidades de furtividade para dar um golpe final pelas costas. E uma magia simples como fechar os orifícios respiratórios dos monstros com água foi o suficiente para matá-los, e os aventureiros ficaram bem horrorizados ao descobrir o quão feroz Tomo era. Depois disso, eles seguem o treinamento dela e caçam todos os monstros e seu chefe. Eles estão bem cansados e Tomo lhes diz que se saíram bem, mas da próxima vez terão que derrotar uma gangue inteira de monstros macacos sozinhos se quiserem se tornar o as da guilda de aventureiros desta cidade. E a próxima vez não está longe, pois Tom deixa os aventureiros perto de outro covil dos monstros e lhes diz para derrotá-los amanhã de manhã. Ela lhes dá a noite para testar e preparar sua estratégia, e eles não estão confiantes de que conseguirão fazer isso em sua condição atual. Mas apesar disso, eles retornam após derrotar o segundo grupo também, e as histórias dos dois chefes monstros são prova suficiente de que se tornaram um dos grupos mais fortes da cidade, e Tomo dá notas de aprovação a todos os seus alunos. Dentro do semiplano, Mako instrui Mio a encontrar as flores de ambrósia, pois ele planeja usá-las para fazer um remédio que seria seu item mais vendido. Enquanto isso, ele vai à cidade para encontrar um bom lugar para montar uma loja, e pediu a Patrick para lhe emprestar um espaço em um dos edifícios da empresa de comércio de arte. Patrick pede ao mordomo para fazer os arranjos e então começa a conversar com Mako sobre por que ele não quer comprar sua própria loja e apenas alugar uma. A razão é simples. Mako aprendeu na guilda dos mercadores que se um mercador monta uma loja permanente em um país, o país pede que ele ajude com tarefas de espionagem. Ele não quer fazer isso, e quer ajuda de alguém que lhe deve grandes favores. Patrick sabe disso muito bem, e sugere a Mako que existe uma cidade neutra, que não pertence a nenhum reino, e se ele montar sua loja lá, não haverá necessidade de espionar para nenhum país. Ele tem algumas conexões na cidade, e Mako fica mais do que feliz em aceitar esse favor. Mako estabeleceu sua própria empresa de comércio, então os cidadãos da planície de Estreia estão dando uma festa para ele. Mio quer mais atenção do mestre, mas Tomo percebe que este dia deve ser sobre os outros cidadãos e afasta sua rival. Vendo que as duas servas próximas não estão perto dele, outras pessoas começam a se aproximar de Mako. A primeira é uma garota fera que dominou sua transformação humana. Ela aparece e fala como uma garota humana alegre no final da adolescência e fala sobre sua visita à floresta próxima para aprender sobre a flor de ambrosia. Eles encontraram uma lagoa com muitas flores e a localização exata está no mapa que ela entrega a Mako, mas então ela acrescenta que havia uma espécie demi-humana na floresta que estava guardando a flor, então eles não trouxeram nada. Mako também acha que é uma boa ideia ter cuidado e não arrumar briga com estranhos de forma imprudente. Em seguida, vem o representante dos Homens Lagarto que lutou a primeira batalha, e ele revela que estava treinando para ser um samurai sob Tomo, e Mako pensa que ele certamente será infectado pela síndrome de espadachim idiota dela. Depois disso, o anão que veio primeiro ao semiplano conta o quão ciumento ele é das duas garotas que podem acompanhar o mestre lá fora, mas ele ainda está bem feliz aqui. Ele diz que o semiplano era quase infinito e tinha tudo o que eles precisavam, poderia ser chamado de paraíso deles. Ele expressa seu interesse em vender armas, e Mako diz que o deixará ter um canto na nova loja que está abrindo para que ele possa vender suas armas para humanos. Então vem o orc que Mako uma vez curou no passado, e ele diz que é o encarregado de guiar humanos na cidade ilusória. E depois dele, muitos mais cidadãos querem se aproximar de seu governante e conversar com ele. Enquanto isso, Mio e Tomo estão em um canto da floresta e enquanto conversam sobre Mako, sentem sua presença desaparecer de repente e depois reaparecer. Isso cria um pânico enorme em suas mentes, e elas correm para a localização dele, onde o encontram praticando arco e flecha. Mio estava super preocupada, e ela abraça Mako enquanto chora, e ele não tem ideia do que fez de errado. Tomo começa a repreendê-lo de repente, e pergunta o que ele estava fazendo enquanto praticava arco e flecha, e depois de pensar um pouco, Mako diz que estava focando muito profundamente enquanto mirava. Essa é a causa de suas preocupações, porque durante esse foco profundo, a consciência de Mako desaparece e depois reaparece após atirar. Ele não vê nada de errado nisso, e Mio chora ainda mais, dizendo que alguém só pode desaparecer assim quando está morto, e Mako diz que, já que ele estava vivo, não era grande coisa. Tomo o repreende novamente, dizendo que há um problema sério que ele não sabe. Por causa de seu foco intenso, ele estava desaparecendo e reaparecendo, e era quase a mesma coisa que morrer e renascer. Isso estava fazendo sua magia aumentar rapidamente, o que era um evento impossível para a maioria das pessoas. E atualmente, sua magia cresceu demais para ser contida pelos 5 anéis que ele está usando. Mako está preocupado agora e pergunta se sua aura está vazando como um rei demônio de novo. Mas Tomo diz que ele já passou desse limite há muito tempo. Agora sua magia está no mesmo nível da deusa, e por causa de seu poder crescente, o semiplano está se expandindo continuamente, o que em breve causará complicações. Mas esse nem era o maior problema. Se a deusa soubesse sobre o mana crescente de Mako, ela o veria como uma ameaça e um desafio ao seu poder, e então ela faria sua jogada para matá-lo. Mako percebe a seriedade da questão agora, e ele decide usar Kai para ocultar sua aura.
Tomo diz que pedirá aos anões para prepararem ferramentas mais eficientes para suprimir magia para ele. Mil ainda está chorando e desidratada por causa de todas aquelas lágrimas, e Mako a leva para o quarto dela, enquanto Tomo treme de excitação sobre como as coisas vão se desenrolar no futuro. No dia seguinte, a saúde mental de Mako está em frangalhos. Primeiro, ele está tenso, já que não pode mais praticar arco e flecha, e então Mil tentou dormir com ele na noite passada, e hoje ele tinha muitas permissões para adquirir para abrir uma loja. Ele está perdido em seus pensamentos quando se encontra em um beco e desvia de uma sacola jogada em seu rosto. Ela pertencia a um demi-humano parecido com um rato, e enquanto Mako o ajuda, ele descobre por que as pessoas dizem que ele mal parecia humano. Então, uma garota começa a dar em cima dele, e ele percebe que está em uma zona de meretrício. Mas antes que ele possa dizer algo a ela, Tomo e Mio aparecem do nada e o arrastam para um quarto de hotel. Elas estão bravas e dizem que se ele quer experimentar o amor de uma mulher, elas estavam ali, mas ele estava se engraçando com outra. As garotas o encurralam, perguntando se elas não são boas o suficiente e não podem mais esperar e ficam agressivas demais enquanto rasgam a camisa dele. Mako entra em pânico, usa sua magia para bloqueá-las e então foge usando um portão de névoa. Mil estava ansiosa que o mestre a odiaria agora, mas Tomo entende que ele estava apenas desnecessariamente tímido. Mako se encontra pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, pois se teletransportou com pressa e Emma o encontra e por suas roupas rasgadas e a névoa rosa ao redor dele, ela entende o que ele acabou de passar. No dia seguinte, Mil vem até ele enquanto ele observa os novos trajes que podem ajudá-lo a suprimir sua magia, e ela se desculpa com ele em particular. Ele pede a ela para não fazer tais coisas novamente, e ela responde que ele vai morrer virgem desse jeito. O clima está estranho, e para mudá-lo, Mako pergunta a ela sobre a floresta onde ela encontrou as flores de ambrosia, e a espécie demi-humana que as protegia. E então, ele pede a ela para ir com ele para conversar com eles. Na floresta, eles notam um grupo de aventureiros os espionando, e enquanto Mil quer acabar com eles de vez, Mako diz a ela para apenas prendê-los em sua seda e ir embora. Então eles encontram um viveiro de ambrósia em uma lagoa, e alguém está definitivamente cuidando bem dela. Enquanto Mako dá um passo em direção às flores, ele está prestes a escorregar, e ele lembra de seu passado enquanto pede a Mil para segurar suas mãos. Ela aproveita um momento e segura a mão dele enquanto se perde em seus sonhos românticos, esperando que nunca termine. Mas então eles são interrompidos pelos dois guardiões do lago, dois ogros da floresta ou Oni da floresta. A baixinha é uma bruxa louca e boba chamada Eris, e a alta é uma arqueira agressiva chamada Aqua. Mako lhes diz que está ali para conversar com eles, mas ao lado dele, Mio está liberando uma aura demoníaca, pois ela quer matar as pessoas que a perturbaram quando estava segurando a mão de seu homem. Os aventureiros gananciosos também vêm roubar as flores de ambrosia, e do outro lado, os Oni da floresta estão parecendo bem hostis. Com a Mio em modo berserk ao seu lado, Mako é deixado sozinho para lidar com essa situação caótica. A bruxa louca Eris diz que Mil cheira a flor sagrada deles, e depois disso, ela começa a atacar Mako e os aventureiros com lanças de gelo. Ele pega Mil e foge, e enquanto a mulher aventureira pergunta por que ele estava correndo e não lutando, ele percebe que ela era a mesma mulher que estava dando em cima dele na zona de meretrício. Mako contra-ataca as lanças de gelo usando Kai, e vendo isso, a arqueira Aqua dispara uma flecha de fogo mágica que se divide em flechas menores e atinge os aventureiros de baixo nível. Mas Mako pode facilmente desviar essas flechas mágicas com seu Kai, e os Oni da floresta ficam surpresos que ele conseguiu bloquear ambos os ataques deles. Ele ainda continua correndo das flechas de fogo enquanto carrega Mio, mas então Tomo o chama telepaticamente para ser mesquinha e tirar sarro dele. Ela diz que pode ver tudo o que está acontecendo, mas não vai ajudar Mako, já que ele trata a Garota Aranha como sua favorita, e a repreende sempre que ela fala sobre a cultura samurai. Ele responde que a deixará fazer katanas e até montar uma fábrica de álcool, e esse suborno funciona com a garota dragão, que diz ao mestre as táticas para sobreviver a essa situação. Primeiro, ela o instrui a criar uma cortina de fumaça ao redor dos outros aventureiros, e se os Oni da floresta não puderem vê-los, ela os sugará para a cidade ilusória com seus portões de névoa. Mako segue suas instruções e usa uma bola de fogo para criar fumaça para que Tomo possa fazer seu trabalho. Então ela diz a Mako o truque para acalmar a garota aranha, alimentando-a com seu lanche favorito, o sangue dele. Mako corta a mão em uma bola de espinhos de gelo afiada e a alimenta, e ela lambe tudo com prazer e lambe os lábios agradecendo pela refeição. Agora que não há nada o segurando, Mako decide lutar, e Eris é a primeira a atacar. Ela cria uma poderosa tempestade de gelo para atacar os intrusos, mas Mil usa sua magia das trevas para consumir o feitiço e a magia, enquanto a Oni da floresta ainda está cantando o feitiço. Impressionado com o truque astuto de sua serva, Mako a avisa rapidamente antes de usar uma bola de fogo realmente brilhante e canta Blinding Lights do The Weeknd. Depois que os Oni da floresta ficam imóveis por alguns segundos, e usando esse tempo, Mako usa sua magia para quebrar sua varinha e arco, e apenas no caso de ainda terem alguma arma escondida, ele pede a Mil para amarrá-los com sua seda forte. Depois de mantê-los como reféns, ele diz que é apenas um mercador que veio aqui para conversar com eles sobre um negócio e não para simplesmente roubar as flores. Os guardas não podem aceitar a oferta de comércio sozinhos e sugerem levar Mako para a aldeia, onde os anciãos poderiam ouvi-lo.
Então eles chegam à sua aldeia, que está escondida na floresta, usando uma barreira mágica que parece estranhamente familiar para Mako. Então ele encontra os anciãos da tribo da floresta, e eles se ofendem quando ele pergunta se eles são elfos. Eles dizem que são uma espécie diferente, e eram, na verdade, ancestrais dos elfos comuns. Enquanto os elfos dependiam do poder que recebiam dos espíritos, os Oni da floresta tinham seu próprio conhecimento que podiam usar para controlar a floresta. Antes que a discussão sobre o negócio possa prosseguir, o filho do chefe, Dawn, entra na sala, e ele age de forma dura e hostil com os convidados. Ele até entra em uma discussão com seu pai e outros anciãos, e os chama de covardes e idiotas que ainda estavam se escondendo na aldeia, enquanto a barreira do dragão que os mantinha seguros estava enfraquecendo. Ele também duvida que Mako seja apenas um mercador, já que ele conseguiu derrotar 2 de seus guerreiros habilidosos, e então ele sai da sala com um aviso sutil, mas ameaçador. Então a entrevista de Mako com os anciãos começa, e eles ocupam a maior parte do dia. Ele está mentalmente exausto pela noite quando encontra Ares e Aqua, que querem que ele conheça o professor delas. Mako está cansado demais para conhecer mais pessoas, mas mesmo enquanto ele recusa, o professor quebra a parede do quarto deles e entra. O homem alegremente destrutivo se apresenta como Mondo, e como um extrovertido agressivo, ele aperta intensamente a mão de Mako e diz que não se sentia tão bem ultimamente. Todas as garotas na sala duvidam do gênero dele, e Mio está especialmente furiosa por ele ter segurado a mão de seu mestre por um segundo a mais do que ela. Ela expulsa Mondo, e enquanto ele cai no chão, ele percebe que nem Mako nem sua serva eram humanos comuns. Sua ferida cura automaticamente e ele ri, dizendo que eles vão se arrepender de tê-lo conhecido. Antes que possam deslogar para a noite, Mako diz a Mio para espionar os Oni da floresta, especialmente Dawn e Mondo, que parecem bem suspeitos para ele. Ela aceita a missão e desaparece no chão, indo verificar o professor pervertido primeiro e descobre que ele nem tem um arranhão de onde ela o atingiu. Ele também tem uma mana de terra forte e antinatural o cercando, e Mio tinha certeza de que ele está possuído por algo, e seus sentidos glutões dizem a ela que vai ser delicioso. Então ela intercepta a mensagem telepática de Dawn com alguém usando suas teias e descobre que ele estava em contato com demônios, e juntos eles estavam tramando algo grande. Mio relata tudo a Mako, que agradece por seu trabalho duro, e então pede a ela para trocar de lugar com Tomo, já que ele tem algo a confirmar. Depois disso, os Oni da floresta dão uma festa para seu convidado, e enquanto Mako aproveita a festa, ele vê Dawn e Mondo discutindo algo. E então, o último de repente agarra a garganta de Dawn, e um monstro estranho é liberado de seu corpo. Ele assume a forma de um monstro esqueleto que absorve toda a força vital de Dawn e o mata, transformando-o em uma casca vazia. Todos estão aterrorizados e Mako confronta o monstro esqueleto sobre por que ele matou os 2 homens, e ele responde que seu velho recipiente agora era inútil, pois ele havia consumido toda a sua força vital, e o outro homem estava colaborando com os demônios, de quem ele não gostava. Agora, o monstro esqueleto está curioso sobre Mako, que não está aterrorizado com sua aura, e ele quer fazer algumas perguntas a ele. Mas nosso herói já sabe muito sobre o monstro e revela sua história de fundo. Ele era um pesquisador muito ganancioso por conhecimento, então fez experimentos proibidos e alcançou um corpo imortal para que pudesse estudar para sempre. Essa é basicamente a definição de um Lich que Mako havia aprendido em videogames. E isso impressionou muito o monstro esqueleto. Ele chama Mako de bastante incrível, mas ainda está confiante de que vencerá a batalha. Ele planeja usar um ataque poderoso contra ele e o avisa que se ele desviar, os Oni da floresta atrás dele morrerão. Mas Mako responde que não estava planejando desviar de nada e aguentaria tudo como um homem. O Lich tenta amaldiçoar Mako, mas ele é resistente a qualquer anormalidade de status por causa de sua vasta capacidade mágica, e então usa uma cópia pobre do poder de Mio para usar a escuridão para absorver o ataque. Junto com isso, ele consome todo o poder do Lich e o derrota, mas não o mata. Enquanto o Lich cai de joelhos, Mako diz que o interrogará mais tarde, e então Tomo aparece entre a multidão e teletransporta o Lich usando o portão de névoa. Os Oni da floresta estão aterrorizados com o poder de Mako e o consideram um verdadeiro monstro agora. Os anciãos revelam seu plano com medo, dizendo que queriam baixar a guarda dele durante a festa e então executá-lo sorrateiramente. Mako está horrorizado, mas Tomo interrompe a conversa antes que ele possa dizer qualquer coisa. Ela reconhece o chefe dos elfos e o chama pelo nome, mas ele não se lembra de tê-la visto. Tomo lembra da época em que ele era jovem e ele praticamente chorou e implorou a ela para criar uma barreira de névoa ao redor de sua aldeia, e o chefe imediatamente percebeu que ela era o grande dragão. Ele se curva a ela e diz aos seus aldeões chocados para fazerem o mesmo, e Mako descobre que seu palpite estava certo. Então Tomo apresenta Mako como seu mestre e diz aos Oni da floresta para se curvarem a ele em vez disso, e eles ficam todos atordoados e sem palavras. Então eles voltam para o semiplano para interrogar o Lich e perguntar qual era o objetivo dele. O Lich responde que queria se tornar um Grant, um dos humanos de alto escalão que eram superiores a todos os outros. Mako está confuso, mas o Lich tem algumas perguntas para ele sobre a magia que ele acabou de usar. Ele responde que era apenas uma cópia pobre da magia de Mio, mas não era muito eficiente. O Lich fica atordoado e diz que o truque que ele acabou de usar para derrotá-lo teria exigido uma enorme quantidade de poder, e foi como usar um míssil para matar uma formiga, mas Mako diz que tem muito mais de onde isso veio.
O Lich está frustrado pela diferença em seus níveis de poder e ele faz um chilique e levanta a voz para Mako, mas Mil e Tomo rapidamente o silenciam com uma lâmina apontada para seu pescoço. O que elas vão cortar ali, afinal? Mako acalma suas servas e diz a elas para não machucarem o Lich, pois ele quer fazer alguns negócios com ele. Ele pergunta ao Lich se ele tem alguns livros de magia. Gostaria de comprá-los, pois seu livro de feitiços consiste inteiramente em uma única folha de papel dada a ele por uma garota orc. E o Lich fica absolutamente devastado ao aprender a real diferença entre ele e um humano. Tomo sugere a Mako que, em vez de comprar um livro, ele pode simplesmente manter o Lich inteiro como seu instrutor de magia. E então ela se vira para o Lich, perguntando a ele que, já que ele quer se tornar um Grant, ele deve ter pesquisado o suficiente para saber que havia outros mundos no universo além daquele controlado pela deusa. Todos ficam chocados, e Tomo explica que, fazendo muita pesquisa extensiva, qualquer um poderia aprender sobre os Grants, que eram os humanos de alto escalão que podiam viajar livremente entre diferentes mundos, e Mako de repente vê a esperança de retornar ao seu mundo natal ao se tornar um Grant. Mas Tomoe rapidamente esmaga o sonho dele e o do Lich, dizendo que se tornar um Grant era impossível agora. Há muito tempo, alguns humanos encontraram rachaduras no espaço e tempo, e eles usaram essas rachaduras para ir para outros mundos. Mas a maioria se arrependeu amargamente de viajar para mundos tão sem graça, tão sem sal, comparados a este e deram meia volta. Apenas alguns poucos viajantes decidiram ficar nos novos mundos e permanecer lá para começar uma nova vida, como os pais do Mako. E foi assim que eles se tornaram Grants depois de completar a jornada. E não eram humanos superiores antes de partir para o outro mundo. O Lich fica completamente devastado, com o sonho feito em pedacinhos, mas Mako pergunta se era possível, ao menos em teoria. Tomo responde que era possível sim, mas as chances de sobreviver viajando para outro mundo, mesmo com a permissão da deusa, eram de apenas 10%, o que era basicamente uma tentativa de suicídio. O Lich fica completamente desanimado e diz que se matou de trabalhar, que não havia benefício algum em se esforçar tanto assim. Tomo sugere que ele se torne servo do Mako, já que também é de outro mundo, e juntos talvez eles tenham uma chance real de encontrar um caminho para outro mundo. E como compensação, ele poderia ser um verdadeiro livro de feitiços ambulante, e um professor particular para o poderoso mestre deles. Mako pensa que Reed e o Lich são bem parecidos em vários aspectos, em muitos sentidos, então aceita torná-lo seu servo usando o ritual de contrato. Ao iniciar o ritual, logo se revela que ele será 100% dominado por Mako, e o Lich será seu escravo pessoal pelo resto de sua longa vida. Ao finalizar o contrato, Mako percebe que não sabia se o Lich era homem ou mulher, afinal era só ossos. E ao se transformar em humano, Miko leva um pequeno susto ao ver o cabelo longo e esvoaçante, mas o Lich se revela um jovem muito bonito que se ajoelha diante de seu novo mestre. Enquanto Tomo diz que vai ensiná-lo a ser um bom servo, ela de repente tem um mal súbito e se sente muito, muito mal. E então, uma grande explosão à distância sacode o lugar inteiro, e a garota dragão cospe sangue, dizendo que cometeu um erro grave e desmaia. Mako está preocupado e pede a Mil para cuidar do sangramento de Tomo, enquanto ele corre para o local da explosão junto com o Lich, que não consegue correr tão bem, afinal não está acostumado com músculos e sangue. O Lich se oferece para ficar e usar magia de curar à distância enquanto Mako avança e descobre que alguns de seus cidadãos foram gravemente feridos na explosão. Havia alguns orcs gravemente feridos e uma criança chorava desesperadamente por eles. Além disso, havia um Alk que estava completamente queimado, e nem mesmo suas habilidades super regenerativas estavam funcionando para salvá-lo. Mako toca o corpo dele e o sente frio e sem vida, e de repente as memórias de seu primeiro animal de estimação morrendo surgem em sua mente, assustando-o. Ele está aterrorizado, mas o Lich lhe diz que o Alk estava muito gravemente ferido, mas não estava morto, e agora ambos deveriam focar em salvar sua vida. Mako usa seu Kai de cura, mas não tem nenhum efeito na pessoa aranha. Então, numa tentativa desesperada, ele usa outra camada de cura nele e de alguma forma isso começa a funcionar. O Alk está estável, e o Lich diz que fará o resto, e pede a Mako para ir descobrir o que aconteceu com a explosão. Ele sente sua magia no ar e então a criança orc chorando vem até ele e diz que o pai dela estava no local da explosão e tentava impedir os humanos de roubar alguma coisa. Mako corre e chega ao local da explosão, encontra portais de névoa abertos no céu e sente a presença de um aventureiro do outro lado. Há outros portais de névoa também, e eles são bem instáveis, e ele sente a presença do clone de Tomo, dos outros aventureiros, e do orc do outro lado. Os portais de repente desaparecem, e a consciência dentro deles se esvai, e Mako percebe que é exatamente isso que Maio e Tomo lhe disseram sobre a presença da pessoa desaparecer após a morte. Mas uma das aventureiras ainda está viva, e ele tenta salvá-la para que ela possa lhe contar como a explosão aconteceu. Enquanto Mako coloca a mão dentro do portal de névoa, ele vê as memórias da aventureira que dilaceram sua mente e lhe dão a pior dor de cabeça de toda a sua vida. Ele descobre que a aventureira era uma mulher astuta, ardilosa e racista que havia jogado a bolsa do demi-humano rato nele para se aproximar. E uma vez que foi permitida entrar na cidade ilusória, ela olhou com desdém para os orcs e decidiu roubar coisas em vez de simplesmente receber presentes. Junto com seu grupo, ela roubou coisas de uma instalação de descarte de lixo, pensando que eram itens preciosos, e quando a criança orc os avistou, eles a chutaram para longe. Outro orc e uma coruja tentaram detê-los para sua própria segurança, mas eles os atacaram e então jogaram uma bolsa para afugentá-los de vez.
Aquela bolsa continha um dos anéis que havia absorvido o poder de Mako, e estava prestes a liberar toda a energia armazenada quando o clone de Tomo usou uma parede de água para proteger a todos. Mas a explosão foi poderosa demais, e matou o clone e outros no processo, e ao ver tudo aquilo, a mente de Mako se estilhaçou. Apesar de todo o dano e mortes, a principal culpada está segura, porque um artefato de escudo a protegeu, e a explosão criou um portal de névoa que a enviou de volta à cidade. Ela ainda está pensando nas armas que roubou quando a névoa a cerca e Mako surge com um olhar ameaçador e sombrio no rosto. A mulher insulta sua aparência, mas a essa altura ele nem se importa e responde que está profundamente decepcionado consigo mesmo porque pensou que os humanos poderiam apreciar a hospitalidade dos demi-humanos. Ele diz que a mulher foi a única que sobreviveu mesmo sendo a principal criminosa, e que é injusto que os humanos tenham tanta sorte, tudo graças à graça da deusa. Ele diz à garota com olhos assassinos que deveria ter matado ela e seu grupo quando os notou pela primeira vez. A garota está aterrorizada, saca uma espada e Mako também tira sua espada curta. Ela recua e diz para ele não se aproximar, então de repente o ataca, mas Mako corta as mãos dela e a garota rola no chão, gritando e chorando de dor. Ele a chuta e amaldiçoa, mesmo enquanto ela implora para ele poupar a vida dela. Ele diz que ela matou seu povo e que ele estava ali para fazer justiça. Ele esfaqueia a garota e enquanto ela morre, Mako percebe que acabou de matar alguém deliberadamente pela primeira vez, e isso bagunça completamente sua cabeça. Ele não tem certeza de como se sente, e chora enquanto grita e desmorona completamente. No dia seguinte, ele finge estar bem, e participa do funeral do orc morto e do clone de Tomo, que foi feito no estilo orc tradicional, acendendo uma grande fogueira. Mako se culpa por ser tão ingênuo e confiar nos humanos, o que infelizmente levou às mortes deles. Depois disso, ele leva seu tempo para nomear o Lich Shiki, e então conversa com Tomo, que está se recuperando dos ferimentos da noite passada. Ele pergunta a ela como pôde usar o poder inato dela e ver as memórias da mulher, e se pergunta se também compartilhava uma parte de seus servos. Essa teoria o aterroriza, e ele pensa que é um híbrido humano dragão-aranha morto-vivo, mas Tomo apenas ri dele, achando graça da situação. Seus outros servos explicam que nada do corpo ou alma do servo entra no mestre e assim ele permanece inalterado. Além disso, com o fortalecimento do vínculo emocional entre o mestre e seus servos, ele poderia usar os poderes deles, mas isso geralmente leva um bom tempo para aprender. Mas em algumas emergências, os poderes de um servo confiado pelo mestre se manifestam incontrolavelmente. Maio está com ciúmes de Mako confiar mais em Tomo e o poder dela ter se manifestado, e enquanto brigam sobre quem é mais próxima do mestre, elas chamam Shiki de apenas um servo extra, causando-lhe um dano emocional considerável. Então Mako faz um tour pela sua cidade e conversa com os moradores sobre revisar as medidas de segurança, criando uma muralha entre a cidade ilusória e o assentamento real. Ele também descobre que o Alco ferido está se recuperando rapidamente, e ele quer que a alegre garota aranha cuide da cidade ilusória de agora em diante, agindo como uma aventureira humana, uma espécie de guardiã. Então ele vai aos anões, e eles têm planos para gerenciar os resíduos de forma mais rápida e segura. Depois disso, Mako vai à família e amigos do orc morto, que era o mesmo que ele curou uma vez, e eles dizem que qualquer um teria dado a vida por seu mestre, e agora nosso herói finalmente decidiu sobre o futuro da Demiplano. Mako então vai à cidade, e Patrick lhe fala sobre a cidade academia de Rosgard, a cidade neutra que ele havia mencionado antes. O empresário lhe mostra o mapa do continente deles, que parece assustadoramente parecido com o Japão, e a cidade neutra é bem longe, então ele terá que usar um portal de teletransporte para chegar lá. Então Mako diz a Patrick que está planejando partir em breve, e que deixará seus associados gerenciarem a loja aqui. Ele agradece ao empresário veterano por tudo e se desculpa, dizendo que estava mentindo sobre a máscara e revela que, na verdade, apenas tinha um rosto feio. Patrick fica chocado, mas finge estar bem e diz que ainda é grato a Mako por salvar sua família. Mas isso é apenas um elogio disfarçado, uma indireta, e ele o compara à versão zumbi feia de sua própria esposa. Com tudo resolvido lá fora, Mako decide levar Shiki como seu companheiro para a cidade academia, já que ele é um pesquisador talentoso e poderia ajudá-lo a aprender mais sobre este mundo e seus mistérios, assim como sobre a própria deusa. Maio e Tomo não estão felizes, mas ele a suborna com gravações de suas memórias sobre armas e esgrima, e pede a Mil para cuidar da loja, enquanto Tomo ficará responsável por cuidar da Demiplano. Ele se despede de todos em sua cidade e parte para a cidade neutra com Shiki, usando um portal de teletransporte, mas a deusa o encontra usando-o, e então de repente o teletransporta para outro lugar com um raio dourado e brilhante. Seus servos não conseguem localizá-lo e entram em pânico, enquanto Mako está em uma terra desolada e de repente sente alguém se aproximando com sede de sangue. Ele reage tarde demais para desviar do ataque de uma mulher guerreira com uma espada enorme, e ela corta a mão dele, ferindo-o gravemente. Mako percebe que ela é forte e perigosa, e ele não tem ideia sobre o baixinho que está ao lado dela. Mako está ferido e em pânico enquanto se acalma para lutar contra os dois atacantes, que pensam que ele parece um demi-humano, e estão confusos sobre por que a deusa escolheu alguém tão feio como ele para ser seu servo. Mako também percebe que isso foi obra da deusa, afinal, e enquanto tenta contatar seus servos, ninguém atende suas chamadas telepáticas. A mulher guerreira o ataca novamente, e ele usa seu Kai defensivo para bloquear os ataques dela, e então usa uma corda de arco para estancar o sangramento de sua mão ferida, tentando se recompor.
Ver seu movimento confunde a mulher, e ela pergunta se ele não era um demi-humano, mas sim uma quimera baseada em humano, e nosso herói sente que isso é pior do que qualquer outro insulto que já recebeu em sua vida. Ele pergunta aos atacantes quem eles são, e a mulher se apresenta como Sofia Bulga, a matadora de dragões e a aventureira número 1 do reino. E o parceiro dela é o lanceiro dragão que supostamente estava morto, mas ele a estava ajudando usando seu poder para se tornar a espada dela. Eles dizem que se aliaram aos demônios na guerra, e agora todos os humanos são seus inimigos, não importa o quão feios eles sejam. Mako fica confuso por um tempo e não consegue dar nenhuma resposta à mulher, mas então ele pensa sobre ela dizer que isso era uma guerra, e usa seu Kai de detecção para descobrir que um grande exército de demônios estava esperando para atacar os humanos, bem ali. Ele percebe que este era o campo de batalha da guerra final entre humanos e demônios, e ele se envolveu nisso por engano. Os atacantes agradecem a Mako como o servo da deusa que havia vindo aqui para impedir o exército de demônios de avançar, e era a missão deles eliminá-lo de uma vez por todas. Ele também percebe que não pode fugir nessa situação e se prepara para lutar contra Sofia e Lancer, mudando seu casaco para o modo agilidade. Ele invoca bolas de fogo no céu e então atira uma verdadeira tempestade de balas neles. E enquanto eles bloqueiam esses ataques, ele tenta fugir e se esconder por enquanto. Ele é parado por paredes de cristal em seu caminho e espinhos de cristal surgem debaixo dele, e ele mal consegue desviar deles por pouco. Além disso, Sofia e Lancer têm coordenação perfeita, e a primeira troca de posição com os cristais flutuando no ar para lançar um ataque surpresa imprevisível em Mako, que usa seu Kai para bloquear o ataque dela, mas apenas um golpe o estilhaça, e ele está sendo completamente dominado por seus inimigos. Sofia diz que ele não tem nenhuma técnica e sua força bruta extrema é a única coisa que o protege. Ela pensa que era a deusa da proteção, e para contra-atacar, ela coloca um anel demoníaco que pode remover essa proteção. O anel faz seu trabalho e Sofia pensa que agora Mako está fraco demais para lutar contra eles. Mas ele responde que nem estava recebendo a deusa da proteção antes, e Lancer fica curioso agora. Ele pergunta por que ele desceu no raio dourado que era usado apenas pela deusa se ele não era servo dela, e nosso herói responde que não sabe de nada e não tem motivo algum para lutar contra eles. Os atacantes se recusam a ouvi-lo, e em vez disso pedem para ele dizer seu nome antes de morrer. Mako se apresenta como um mercador de nível 1, e Sofia zomba dele, dizendo que se ele era um mercador, ela era apenas uma garçonete em uma estalagem. Mas, de qualquer forma, ela cumprirá sua missão matando-o. Ela pensa que será fácil sem a deusa da graça, mas Mako decide mostrar a ele seu verdadeiro poder e esclarecer de vez a confusão deles. Ele sorri ao tirar um anel e sua aura intensa vaza, chocando completamente os atacantes. Ele então usa seu Kai de fortalecimento para deixar seu corpo inteiro mais forte, e então libera sua magia oculta para liberar uma poderosa onda de choque e um pilar de energia de fogo destrutivo. Apenas mostrando seu poder, ele arremessa os dois atacantes para longe, então os detecta usando Kai e tira sua carta na manga, uma flecha especial feita pelos anões que sempre acertará seu alvo. Então ele invoca um arco e flecha de fogo e atira uma poderosa que voa em direção aos dois atacantes, rasgando a fumaça e a poeira. Eles estão prontos para se defender contra o ataque, mas era só o que eles pensavam, coitados. A flecha se divide em muitas peças menores no céu, perfura seus escudos e supera seus bloqueios para arremessá-los para longe. Em seguida, Mako usa sua flecha de água e agora Lancer reconheceu que ele foi de fato amaldiçoado pela deusa. E quando eles removeram isso dele, o deixou ainda mais forte, inacreditavelmente. Mako atira a flecha de água, e Lancer exclama que a água também é seu elemento forte, e ele cria uma barreira para parar a flecha. Mas quando os dois elementos de água colidem, ele aprende que o talento de Mako para usar magia de água é muito maior que o dele, e ele congela como resultado. Nosso herói está feliz por finalmente ter vencido, mas Sofia o ataca novamente, e ele desvia dos primeiros ataques dela. Mas então ela o provoca e o ataca de uma direção que ele não pode desviar de jeito nenhum. E ele decide usar sua flecha para bloquear o ataque. A tecnologia Anã se mostra muito superior à espada que foi feita dos poderes de Lancer, e ela se estilhaça, deixando o garoto dragão gritando de dor. Antes que Mako possa celebrar sua vitória, Sofia se posiciona sorrateiramente atrás dele e tenta estrangulá-lo e sufocá-lo. Aquele lanceiro cria cristais no céu e troca Sofia com eles, levando-a cada vez mais alto até ela cruzar a atmosfera, e então solta Mako daquela altura, enquanto seu parceiro a leva para a segurança. Enquanto ele cai, Mako pensa que os cristais em seu caminho são mais perigosos do que a própria altura, então ele usa bolas de fogo para quebrá-los. No chão, Sofia e Lancer estão confiantes de que vencerão, mas então eles veem o céu brilhando como uma noite de fogos de artifício, e então bolas de fogo chovem do céu, atingindo os dois atacantes, os exércitos humano e demoníaco, tudo de uma vez. Mako atingiu uma altura onde pode ver seus inimigos, e ele usa seu ataque final para derrotá-los. Ele tira todos os seus anéis que estão cheios de magia armazenada, e os combina com a flecha anã e o elemento água para criar o ataque mais forte que ele pode conseguir, o mais devastador. E enquanto ele atira, ele se concentra demais e desaparece no ar. A flecha fica muito grande, e quando atinge o chão, os anéis quebram um por um, e todos em seu alcance congelam antes que uma explosão gigante de água aconteça, que então se contrai rapidamente, sumindo. O ataque havia criado uma cratera, e a energia restante se transformou em água, criando um novo lago no qual Sofia e Lancer estavam flutuando após mal sobreviverem. Eles pensam que Mako deve ter morrido também, e a garota pensa que se ele não estiver morto, ela mesma o matará sem piedade.
Mako acorda em seu quarto na Demiplano, cercado por suas duas lindas servas, que estão felizes em vê-lo totalmente recuperado. Então ele conta a Tomo sobre o lanceiro dragão não ter morrido e sim se tornado parceiro de Sofia, e ambos terem se aliado aos demônios e o atacado, para sua surpresa. Shiki sugere que a deusa provavelmente forçou Mako a lutar contra os demônios, sequestrando o portal de teletransporte e enviando-o para o campo de batalha. Ele concorda e diz que está muito despreparado para enfrentar a deusa, e assim ele quer ir para a academia com Shiki e aprender o básico de magia o mais rápido possível, sem demora. Tomo e Mil também querem ir com ele, mas ele as convence dizendo que elas são seus trunfos e que ele deve protegê-las da deusa. As garotas coram ao receber este elogio e aceitam sua decisão, pedindo para ele chamá-las quando a hora da ação chegar, quando for preciso. Então Tomo apresenta Mako ao seu novo clone minúsculo, que é quase o mesmo que o último, mas tem uma cor de cabelo diferente. Ela diz que usou um dos anéis mágicos de Mako como cordão para criar este clone, para que ela fosse mais forte e não enfraquecesse o último como aconteceu antes. Lembrando seu tempo com o clone anterior, ele fica emocionado e decide nomeá-la como. Tomo aproveita esta chance e diz que como o clone nasceu da combinação da mana deles, ela era como o filho deles, e Mil fica com ciúmes, exatamente como a garota dragão queria que ela ficasse. Além disso, Tomo recrutou os Oni da floresta para se tornarem cidadãos da Demiplano, e eles estão passando por treinamento duro, lutando contra os homens lagarto e campeões orcs. Do outro lado, a garota Alp assumiu o papel de anfitriã da cidade ilusória, e ela age como uma linda adolescente que os aventureiros acham difícil de recusar, uma verdadeira tentação. A loja de Mako também finalmente abriu na cidade mercante, e muitos humanos estão reclamando dos funcionários demi-humanos lá. Aaron e um anão ficam na frente da loja e o último pega a adaga de um cliente sem permissão e reclama que estava em mau estado, então instantaneamente a conserta gratuitamente e a devolve depois que Maio a verifica uma única vez. O homem fica chocado com a afiação e corta a bochecha, e então Ares joga uma poção de cura nele, divulgando sua ampla gama de produtos. Agora as pessoas estão loucas pelos produtos incríveis sendo vendidos a um preço barato, e isso atrai mais clientes, incluindo antigos inimigos e amigos, para a loja. Enquanto Tomoe e Leon observavam a loja à distância, Mako gerencia a loja com Shiki. Ele havia aprendido sobre as baixas em sua batalha com Sofia e Lancer, para a qual a deusa o enviou à força. Ele apenas usou todo o seu poder para cuidar dos dois inimigos, mas não percebeu que os exércitos humano e demoníaco também enfrentaram muitas perdas por causa de tudo aquilo. Ele também aprendeu que há mais 2 humanos da Terra aqui que foram os heróis escolhidos pela deusa, e após a última batalha, as pessoas começaram a chamá-lo de terceiro herói. De volta a Demiplano, Mako pensa em seus pais e em sua paixão, que choram por causa dele, e ele promete se tornar uma pessoa muito melhor. Enquanto Emma vem levá-lo para sua festa de despedida, Mako lembra que tudo começou quando ele a conheceu, e ele pensa que a vida em outro mundo não era tão ruim assim. Mas então ele vê Maio e Tomo brigando de novo e Shiki no chão, incapaz de fazer qualquer coisa, e volta atrás no que acabou de dizer. Ele pensa que seu futuro não parece muito bom a essa taxa, mas ele fará o seu melhor para aprender mais sobre seus pais, e então encontrar um caminho de volta para casa, custe o que custar.